Para você viver bem durante a vida inteira, você deve plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Vocês conseguem reconhecer ali ou enxergar comunhão, relacionamento e missão nessa frase, nesse mantra? É quase um mantra sagrado para muita gente, para muitas pessoas não religiosas, e até religiosas mesmo. Durante muitas vezes, quando alguém me perguntava sobre o meu filho ou sobre as minhas filhas, eu falava assim: olha, gente, eu já plantei uma árvore, desde criança eu plantei um pezinho de feijão. Tenho um filho agora, está me faltando escrever um livro. A frase, então, pode ter um significado literal. Talvez eu esteja falando para alguém que pense: olha, eu realmente preciso plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Mas essa frase tem todo um outro sentido, um sentido que não está exatamente nas palavras. E nós enxergamos nessa frase comunhão, relacionamento e missão. Veja bem, o que significa plantar uma árvore? Plantar uma árvore pode estar relacionada com a comunhão. É estar ligado a uma base sólida. Você já viu uma árvore que se liga a uma base líquida? Vocês já viram isso? De uma base sólida é que a árvore retira todos os nutrientes, é que ela se mantém saudável. Nós precisamos plantar árvores e nós mesmos precisamos ser essa árvore. Precisamos nos ligar a bases sólidas. E tem um tipo de árvore, um tipo de plantação que ela é criada, que ela sobrevive presa à água. Vocês conhecem esse tipo de planta? As árvores são hortaliças, né? Geralmente a hortaliça, a alface, que são plantas hidropônicas, são presas à água. Nós, no entanto, enquanto cristãos, enquanto pessoas que têm um relacionamento diário com Cristo, não podemos nos prender a líquidos. E nos prender a líquido é o contrário de sólido. Sólido é algo durável, sustentável, é algo profundo. No mundo aí fora, as pessoas estão cansadas, na verdade. Não querem, não desejam mais os relacionamentos líquidos. Nós precisamos de relacionamentos sólidos com Jesus, e para termos também relacionamentos sólidos com as outras pessoas. A nossa árvore somente sobreviverá, se ela estiver ligada a uma base sólida. Se as raízes da nossa árvore espiritual forem bem profundas, a ponto de ter um encontro diário com Deus. Queridos, ter um filho, o que significa? Ter um filho, metaforicamente, pode significar ter algo muito além, geralmente a criação, você ter um filho. Vocês acham que quando eu tive o meu bebezinho ali, a minha relação com o meu filho é uma relação tão somente biológica? Com certeza não. Ter um filho está ligado à abnegação. Quem acredita que ter um filho não significa abrir mão de si mesmo? Ter um filho pode estar relacionado ao cuidado, proteção, acolhimento, ao pastoreio, conduzir pelo bom caminho. Todos nós desejamos conduzir os nossos filhos pelos bons caminhos, e algumas vezes nós ficamos frustrados porque os filhos não seguiram exatamente os caminhos que nós gostaríamos. Infelizmente, os filhos não são projetos, eles têm livre-arbítrio, como nós também temos. Ter um filho está ligado, então, à palavra relacionamento. E a igreja saudável, ela precisa ter um filho. Você, enquanto cristão saudável, você, enquanto igreja saudável, e a igreja não pode ser, não pode ser esse templo aqui, não pode ser nem um conjunto de pessoas que estão presentes nesse templo. A igreja saudável sou eu e você espiritualmente saudáveis. Precisamos praticar a abnegação, abrir mão de nós mesmos, precisamos praticar o cuidado, a proteção, o acolhimento, saber aceitar e ir ao resgate de pessoas que estão distantes de nós. Ter um filho significa pastorear, conduzir pelo bom caminho, significa discipular e significa mentorear. E o que é mentorear? É orientação, é dar conselho.
significa formar uma família. Quantos de nós nos sentimos parte de uma família quando estamos nessa igreja? Ou como nós imaginamos a igreja de Deus? Quando nós imaginamos a igreja do CPA3, quantos de nós nos sentimos verdadeiramente partes de uma família? Ter um filho, relacionamento. Precisamos tratar, nós nos tratamos muitas vezes uns aos outros como irmãos. E é por isso que muitas vezes, já falei isso algumas vezes aqui, nós nos chamamos de irmãos e esquecemos o nome do outro. Já pensou se nós passarmos a chamar um ao outro de filho? Para as crianças vai ficar meio estranho, né? As crianças chegam para mim, eu já meio velhão assim com meus 48 anos de vida, chega uma criancinha de 10 anos, oi filho. Isso é meio esquisito, não é? Mas nós precisamos fazer da nossa igreja uma igreja de paternidades e filiações, uma igreja de pais e filhos, de pessoas que realmente se preocupam umas com as outras. Ter um filho, relacionamento. A palavra, está faltando o livro. Está faltando o livro. Comunhão, relacionamento e missão. Só sobrou missão também. Escrever um livro significa, então, você ir ao encontro de pessoas que estão inalcançáveis. Quem imagina que é assim? Você já pensou em escrever um livro? Alguém aqui já pensou em escrever um livro na vida? Eu já pensei. Eu já me meti, eu já comecei até a escrever um livro. Não sei por que eu não fui avante. Olhem por mim, para que esse livro vá avante, para que eu escreva esse livro. Mas escrever um livro não é suficiente. O livro que eu escrevo precisa provocar nas pessoas que o veem na prateleira o desejo de lê-lo. Não é suficiente ler um livro que ninguém vai ler. O livro precisa merecer ser lido. E que tipo de livro é o que merece ser lido? Que tipo de livro é esse? Talvez seja um livro que fale um pouco sobre mim. Eu pensei em escrever uma biografia, mas a minha biografia provocará interesse nas pessoas. Eu tenho certeza que a minha biografia provocará interesse nas pessoas, se essa biografia falar a respeito de um profundo relacionamento com Deus. Se o centro da minha biografia for Deus. Será? Alguém diz. Quantas... a Bíblia, vocês sabem para quantos idiomas já foi traduzido? Sabe, para muitos e muitos idiomas. E quantos exemplares da Bíblia já foram vendidos? É muitos e muitos. Eu acredito que é bem próximo de 1 bilhão de exemplares. A Bíblia é um livro que merece ser lido. Por quê? Porque a Bíblia fala a respeito de Jesus. Jesus é o personagem central da Bíblia. E é por isso que a Bíblia merece ser lida, porque ela conta de um personagem todo especial. Precisamos ser imitadores de Cristo, a ponto de que no livro da nossa vida as pessoas sintam o desejo de ler. As pessoas precisam sentir o desejo de ler o livro da nossa vida. Então, queridos, comunhão, relacionamento e missão pode estar relacionado com plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, não é? É dessa forma que nós alcançaremos os inalcançáveis. É dessa forma que nós teremos uma igreja, uma vida religiosa saudável. O mantra do cristão, então, tem a ver com 3 palavras. Quais são? Comunhão, relacionamento e missão. Por meio dessas 3 palavras, construímos igrejas saudáveis. Eu estou repetindo aqui. E as 3 palavras se estendem a 3 ações. E essas 3 ações são plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu fiz questão de colocar na ordem. Primeiro, plantar a árvore. Segundo, ter um filho. E terceiro, escrever um livro. Escrever o livro por último. Alcançar os inalcançáveis por último. Primeiro, precisamos alcançar os próximos, precisamos alcançar a nós mesmos. Durante esse ano, queridos, nós começamos com intenções, cheias de boas intenções em relação à igreja. Nós pretendíamos que essa igreja fosse próspera espiritualmente, que ela alcançasse muitas pessoas inalcançáveis, que nós batizássemos muitas pessoas. E esse ano, nós batizamos até agora 5 pessoas apenas. Apenas não. 5 pessoas são 5 pessoas. 5 pessoas, se fosse uma pessoa, seria imensamente importante, porque cada pessoa tem uma importância ímpar para Deus. Mas a Bíblia, Ellen White, aliás, diz o seguinte,
que se nós fôssemos mais amorosos, mais bondosos, mais corteses, haveria 100 conversões onde hoje há apenas uma. Haveria centenas de conversões onde há apenas uma. Se nós plantássemos uma árvore, se nós tivéssemos um filho e se nós escrevêssemos um livro, haveria centenas de conversões onde hoje há apenas uma. Hoje somos convidados por Deus para executar um projeto de vida saudável. O ano não terminou ainda. Batizamos 5 pessoas, alcançamos 5 pessoas, e quem sabe nós até pensamos, eram 5 pessoas inalcançáveis. Alcançamos 5 pessoas. Faltam ainda o mês de outubro quase todo, falta o mês de novembro e o mês de dezembro. No ano de 2025, podemos alcançar mais pessoas ainda. Para isso precisa haver disposição da nossa parte. E se por um acaso nós não alcançarmos, leve na sua consciência, na sua mente, uma reflexão: eu estou trilhando o bom caminho. Amém? Se por um acaso nós não alcançarmos os objetivos, as metas, os resultados, uma grande meta, um grande objetivo, um grande resultado já terá sido encontrado. Nós estamos caminhando ao lado de Deus. Quantos aqui sentem que estão caminhando ao lado de Deus efetivamente? Quantos não estão, não levante a mão. Mas se você não está, se coloque nas mãos de Deus. Deseja ardentemente estar caminhando com Deus durante toda a sua vida. Um pai enviou um filho em busca de um tesouro. Imagina que foi eu esse pai, tá? Meu filho agora já está grande, já está grandão. E eu falei assim: filho, você vai em busca de um tesouro. E eu vou te dar 2 anos para você encontrar esse tesouro. Quando você encontrar esse tesouro, vai fazer toda a diferença. Quem sabe você esteja milionário quando você voltar. Porque é um tesouro. E o meu filho saiu. O Rock Neto já está grandão, tá, gente? Ele saiu com seus 18 anos de vida, já independente. E durante o período em que ele esteve em busca desse tesouro, muita coisa aconteceu. Ele muitas vezes ficou triste porque aparentemente não estava encontrando o tesouro. Mas durante esse período em que esse tesouro parecia tão distante, ele foi fazendo amizades. Durante esse tempo, ele enfrentou sofrimento, enfrentou dor, enfrentou muita coisa que ele não gostaria de ter enfrentado. Durante esses 2 anos, ele saiu com 18 anos de casa. E quando ele voltou para casa, ele voltou com uma moça, com uma menina. E já estava com um filho até. E falou para o pai: pai, foi bom por um lado. Eu estou com um filho, estou com uma esposa já, com meus 20 anos. Mas eu não encontrei o tesouro. E o pai olha para ele e falou assim: filho, na verdade você encontrou o tesouro. O tesouro foram as experiências que você adquiriu. Foi o filho que você teve. Foi a esposa. O tesouro é o que você tem na sua mente ou no seu coração. Queridos, o ano não passou ainda. Estou falando como se eu tivesse passado o ano já, porque os próximos sábados, e talvez não, com certeza eu vou estar falando com vocês. Talvez porque só se alguém que marcou o compromisso de estar com a gente não estiver. Mas eu estou aproveitando essa oportunidade para dizer isso. A luta continua, a batalha segue adiante e nós vamos acumulando experiências espirituais. Que Deus abençoe você e que te ajude muito para que você continue plantando árvores, tendo filhos e escrevendo livros. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. A gente sempre canta o hino hoje porque ficou muito tarde, gente, é 11h40. Vamos fazer apenas uma oração agora e pedir a Deus que Deus nos abençoe muito para que a gente continue essa boa empreitada. O tesouro está logo aí, pode ser um batismo, mais algumas pessoas, pode ser muita coisa, mas o fato de nós estarmos juntos nessa batalha talvez seja a nossa grande vitória. Oremos, querido Deus, obrigado porque o Senhor é nosso Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos encarregado de uma missão grandiosa, buscar um tesouro ao final da jornada da nossa vida. Algumas vezes nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes, porque aparentemente apenas plantamos árvores, apenas tivemos filhos, apenas escrevemos livros.
E os resultados não vieram do jeito que a gente queria, o tesouro parece que não foi encontrado. No entanto, Senhor, nós sabemos que a grande riqueza é justamente plantar árvores, é justamente ter filhos e escrever livros. Que a nossa vivência na tua igreja, entre o teu povo, seja justamente essa, a de ter contato constante contigo, um relacionamento sólido, como uma árvore que tem raízes profundas. Que nós cuidemos uns dos outros, como os pais cuidam dos filhos, que nós saibamos amar, perdoar e acolher, como um pai em relação ao filho. E que nós escrevamos livros que causem profunda curiosidade, que a nossa vida seja esse livro, uma vida repleta de religiosidade, repleta de bondade, repleta de cortesia. Nos ajude, ó Senhor, a viver de acordo com o que é a tua vontade para a nossa vida. Nós temos certeza que é assim que nós encontraremos o tesouro. Amém. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém.